fanatismo é torpe descaracterização da fé, exteriorizando demência da faculdade de pensar. A descrença sistemática é conflito emocional de curso largo a inquietar o equilíbrio da razão. O homem crê por impositivo da evolução, por hereditariedade psicológica. Nem toda crença é racional, passada pelo crivo do exame, mas também automática, natural, em número de pessoas pela qual se expressa. A fé, por isso mesmo, manifesta-se de maneira natural e racional. A primeira se encontra íncita no homem, enquanto a outra é adquirida através do raciocínio e da lógica. A fé religiosa, pois, surge espontaneamente ou resulta de uma elaboração mental que os fatos confirmam. Virtude, portanto, conquista pessoal, descortina os horizontes amplos da vida, facultando paz e estimulando a luta. A aquisição intelectual se transforma em uma luz sempre acesa a conceder claridade nas circunstâncias mais complexas da vida. Seja, porém, qual for a forma em que se manifesta a tua fé, vitaliza-a com o amor, a fim de que ela se expanda na ação do bem. A fé é parte ativa da natureza espiritual do homem, cujo combustível deve ser mantido por meio da oração, da meditação frequente e do esforço por preservá-la. Não faças experiências à tua fé. Ela estará presente nos momentos hábeis, sem que se faça necessário submetê-las a avaliações. Aprende a crer nos teus valores. O homem crê por instinto, por assimilação, pela razão. Põe a tua fé em Deus e absorve a ideia do bem, pois foste criado para uma vida feliz e saudável. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina.
Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhe as reuniões. É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir de maneira espontânea com os dirigentes na extinção de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de que não se convertam em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente, efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sejam sossegar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma explicação sem que para isso haja necessidade de pedidos diretos. Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais um encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Vivemos a sós ou em grupos. Por que motivos escolheu a espécie humana a vida em sociedade para acomodar melhor seus interesses? Utilitarismo objetivo ou lei divina em ação? Muitas perguntas sobre tema de grande relevância para todos nós. Para falarmos sobre esse assunto, em nosso programa Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema A Vida Coletiva. Os primórdios da vida humana não foram tempos fáceis. Ao contrário, viver em um mundo hostil e habitado por feras soltas e sem controle consistia em desafio de grande monta, razão pela qual coube à natureza dotar o homem de instrumentos capazes de lidar com tais circunstâncias. De um lado, deu-lhe aparelhos, sensórios e motores capazes de reagir com pronta resposta a possíveis ameaças, fato que lhes permitiu safar-se de situações em que a morte seria o destino mais provável. Por outro lado, deu-lhes os pródromos da razão, e assim a vida deixou de ser um legado de isolacionismo irracional para adquirir formas organizadas, as quais ampliaram ainda mais as chances de sobrevivência. Os primeiros grupos formados tinham como proposta a proteção coletiva, a caça e a coleta com maiores chances de sucesso. O indivíduo sozinho era presa fácil, além de ser limitado quanto às possibilidades de obtenção do mínimo necessário para subsistir. Para completar o processo humano de reprodução, ensejava medidas coletivas à medida em que o casal procriador deveria coabitar por um tempo maior do que aquele observado em as demais espécies, dada a fragilidade do nascituro, absolutamente dependente da mãe, a qual deveria preservar-se de riscos sob pena de comprometer a viabilidade da prole. Assim surgem os primeiros coletivos humanos e o seu desenvolvimento é resultado do aprimoramento da regulação pertinente, bem como das suas finalidades precípuas.
Muitos se debruçaram sobre a temática da vida comum, cada qual trazendo análise de aspectos que relacionavam o desenvolvimento do homem ao aprimoramento de tais agrupamentos. O filósofo estagirita Aristóteles afirmava que o homem é um ser social, porquanto necessita dos outros para sobreviver. De acordo com o filósofo, as espécies de animais, por sua tendência à vida comum, poderiam ser assim divididas: as gregárias, quimônia, as solitárias, monadica, aquelas que são propensas a uma vida sociável, política, e as que vivem de maneira esparsa, a esporádica. Segundo eles, os seres humanos poderiam se enquadrar em um dos 3 primeiros grupos, porquanto cada indivíduo traz habilidades e faculdades as quais serão aplicadas durante sua existência, muito embora as demandas do mundo em relação a eles ultrapassem suas capacidades. Uns têm o dom da pesca, outros da caça, outros da velocidade e outro o espírito guerreiro, a sabedoria, habilidades complementares as quais ensejam o coletivo como forma de expansão dos seus efeitos para o bem geral. Um homem vivendo em sociedade está no seu lugar na hierarquia dos seres. Não é nem Deus nem animal, mas o melhor dos animais, porque é capaz de agir conforme a justiça. A vida social, entretanto, apresenta seus desafios. Da mesma maneira em que enseja o aproveitamento coletivo das habilidades, representa uma difícil alquimia de opostos, vez que, para além das capacidades, cada indivíduo em coletividade apresenta suas próprias tendências comportamentais, as quais, em grupo, devem acomodar-se em regras gerais de comportamento, resultando em um clima nem sempre harmônico. Por esse motivo, o desenvolvimento das sociedades criou as leis. A noção de moral e ética emergem da vida em comum. O homem social é um sujeito da polis, portanto, ergue-se diante dele o desafio do viés ôntico, de significado individual e coletivo, posto que ele deve crescer também como ser gregário e capaz de produzir bens e serviços de usufruto geral. Neste particular, os contratualistas, corrente filosófica que afirmava serem os homens condenados a viverem em sociedade, diziam que, para que essa vida social fosse possível, esses deveriam estar sob a égide de um contrato social, algo que lhes assegurasse direitos e deveres sobre os quais direcionaria seus esforços. Os principais nomes dessa escola são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que diferem em suas visões sobre o estado da natureza, a vida antes do contrato, e as razões para se criar uma sociedade organizada com leis e governo. Embora haja o viés utilitarista contratualista ainda vigendo sobre a constituição das sociedades humanas, outros aspectos delas derivados aparecem com igual nível de importância, demandando especial grau de atenção. As sociedades humanas estão sob a égide de princípios ordenadores de progresso e de evolução individual e coletiva. O ser moral cresce na medida em que compreende seu papel coletivo, amainando as tendências egoístas predominantes em um estado natural do ser. Tal senso aparece em meio à sua aquiescência ao modus vivendi em que se enquadra, aprimorando-se sempre em busca de harmonia, dignidade, prosperidade e paz social. Assim, mesmo às custas do longo prazo das referidas adequações e ensejados objetivos maiores, os agrupamentos humanos têm crescido em complexidade e sofisticação, aproximando-se cada vez mais das metas estabelecidas a priori. Individualmente, o ser psicológico, em busca do seu sentido existencial, desenvolve habilidades, incorpora repertórios novos e conhece-se na medida em que se defronta com os opostos e diversos que eles constituem a fonte primária do despertar da consciência. A vida coletiva é fundamental para que as projeções comportamentais encontrem eco e, assim, retroalimentando a autorreferência, tornem-se instinto de reflexões e aprimoramentos, quando aproveitados convenientemente. Sozinho, o ser estiola, embrutece. Coletivamente, aprende e se desenvolve. O Espiritismo apresenta a vida em grupo como um aspecto primordial, como lei divina, dentro de um arranjo do qual se serve o progresso e a conquista da perfeição, anelo principal de todo o ser. Afinal, qual assim afirmam as entidades venerandas em a questão 767 de O Livro dos Espíritos, os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajustando-se mutuamente. O coletivo espírita é força que emerge do conjunto de pensamentos e ações, visando o bem comum. O trabalho é força que comunga esforços em prol do bem e da verdade, sendo todos nós colaboradores ativos desta grandiosa tarefa.
Purificar nossos corações para que neles não permaneça nenhum sentimento mundano ou fútil, sendo as nossas mãos operosos instrumentos em prol da causa divina do progresso da humanidade. Fomos chamados para o trabalho, a vinha nos aguarda a todos, arregimentados de todas as horas, prontos ao serviço para o Senhor que nos constitui hábeis construtores de um novo mundo. Pois qual assim entoa em versos o espírito poeta Castro Alves, uma excelsa luz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai. Meu segredo é que estou pelas ruas, esquinas e bares e maracanãs, nas gerais da batalha, olhar bem atento, ouvindo e aprendendo com o meu pessoal. Meu segredo é que o meu pessoal não é só o meu grupo de amigos do peito, que não botam defeito naquilo que faço. E eu sei que em meus passos preciso saber muito mais, pois sou uma pessoa que precisa das outras na luta diária. E pessoa é palavra que deve ser lida e sempre entendida num modo plural. Meu segredo é que estou pela vida e a vida está pela hora da morte. E que nós é um verbo mais forte do que o verbo eu aprendi, que somos nós ou ninguém. Meu segredo é que estou pela vida e a vida está pela hora da morte, e que nós é um verbo mais forte do que o verbo eu, portanto, aprendi, que somos nós ou ninguém. Num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força. E no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Orientando ou colaborando em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém,
desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer efetuando o melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto, e Deus, que é para nós o ânimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. Na edificação espírita cristã, auxiliemos cada companheiro a perceber o valor do esforço que se lhe atribui. Nunca será demais repetir que todos, encarnados e desencarnados, atendendo aos interesses da própria evolução, na obra da doutrina espírita, funcionamos em equipe, visando a um fim, a consolidação do bem geral. Cada tarefeiro é situado no lugar certo para a cooperação exata. Este retém a palavra vibrante, aquele conserva com mais segurança o senso da direção, outro escreve de modo convincente, outro ainda, com mais propriedade, fornece a energia curadora. Há quem se responsabilize pela escola, pelo conforto moral, pela assistência aos necessitados, pela enfermagem da alma. Todo trabalho a fazer, quanto ocorre a cada peça de determinado engenho, é de suma importância. Em razão disso, não existem privilégios ou distinções na construção da espiritualidade superior. O colaborador requestado à produção de fenômenos espetaculares ou aos efeitos brilhantes da inteligência não é maior que o obreiro encarregado de lenir feridas ou suprimir aflições na retaguarda. O apóstolo Paulo, em se reportando ao assunto, articulou esta feliz expressão: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os olhos não substituem os ouvidos, e nem as mãos tomam para si os deveres dos pés. Contudo, trabalham todos interligados em proveito da personalidade real. Aprendamos com a natureza e, sustentando-nos na posição que nos é própria, aprimoremos quanto possível a nossa capacidade de servir, reconhecendo sempre que a seara do bem pertence ao Senhor. Em uma paragem muito distante no tempo das iniciais descobertas humanas, um indivíduo vivia absolutamente só, caminhando a esmo por trilhas das florestas, vivendo às custas dos seus próprios esforços. Embora pudesse observar a natureza e perceber que as formigas, os coelhos, as pacas e os tatus andassem em espécie de coletivos, imaginava que os humanos, iguais a ele, por serem inteligentes e hábeis tomadores de decisão, por certo, não necessitavam dessas configurações sociais, sendo a solidão a melhor das formas de se viver.
A vida passava ligeira em claustrofóbicas repetições. A monotonia das emoções que pulsavam de quando em quando, as ligeiras conclusões que observava brotarem de sua mente quando fazia audaciosos questionamentos, insulavam-no em uma ilha de vida e sonhos, não compartilhados e cheios de maneirismos e delírios típicos dos solilóquios. O mais grave era que a vida solitária do viajante, que já durava muitas décadas, impedia-o de encontrar qualquer outra configuração que desafiasse a certeza de que todos os humanos deveriam viver assim, autonomamente sós. Certa feita, o misantropo passava por uma trilha quando se deu de cara com um calibroso lenho deitado sobre a passagem. Tratava-se de árvore secular que tombara naquela noite por conta dos solavancos de poderosa ventania acompanhante fiel das tempestades. Observou o tamanho daquela montanha vegetal erguida à sua frente, procurando meios de superar o obstáculo. De um lado, o paredão íngreme desafiava por verticalidade inacessível os recursos que possuía, e de outro, mortal desfiladeiro que desabava em precipício de altura inalcançável aos seus limitados olhos. Parou pesaroso diante do empeço, sentindo uma impotência absoluta correr-lhe as entranhas. O medo, inclemente inimigo das aventuras, apareceu tomando conta da situação, paralisando os pensamentos e ideias. Por certo, aquele era o fim da estrada, nada mais haveria após ali. Sentou-se disperso em um misto de desencanto e raiva, culpando-se por não ter tido a ideia de avançar o passo, mesmo ante tormentosa chuva, passando antes que o brutamontes de madeira se deitasse sobre seu caminho. Após horas ali em paralisia entediante, deu por conta que um rapaz se aproximava da árvore caída. Era um jovem trajando uma espécie de capa feita de couro de animal amarrada com um cipó à altura dos rins. Trazia instrumentos estranhos, além de um pequeno alfoz onde, por certo, guardava segredos. Observou a figura se manifestar, afinal desconhecia o perfil do visitante, o qual poderia constituir-se em mortal ameaça à sua integridade. Encolheu-se em postura de quem observava em segredo o desenrolar dos acontecimentos. De súbito, como se voasse em meio ao penhasco, o jovem desapareceu. Teria sido uma miragem, uma ilusão dos sentidos? Talvez o choque dos impedimentos tenha sido por demais poderoso e ele estivesse precisando de uma boa jornada de sono para recuperar-se. Aprumou-se em meio a uma moita que o acolhia maternalmente quando ouviu sons que vinham do local do incidente. Levantou a cabeça como querendo entender de onde vinha o vozerio, quando se deu conta de que agora não era um, mas muitos outros, aqueles que se aproximavam. Eram de uma espécie diferente, pois havia pessoas de tamanhos diferentes, de jeitos que os diferenciavam entre si. Eles traziam outras ferramentas que desconhecia, as quais foram prontamente usadas para desbastar o venerando vegetal tombado ali na frente. Observou que à medida em que eles iam aplicando ao madeiro os golpes de suas ferramentas, outros retiravam as lascas obtidas, transportando-as para pilhas erguidas além do local. Era um trabalho sequenciado e organizado qual jamais concebera, e dessa forma em poucas horas a estrada estava totalmente desobstruída e aqueles comemoravam o feito. Para completar, carros puxados por pareia de bois terminavam o serviço, desaparecendo na estrada, conduzindo os touros que foram ali retirados. Ficou fascinado com a rapidez da solução e com a organização do grupo. Seguiu pensando: que espécie fascinante! Quem dera os humanos fossem assim! O que ele não havia percebido era que os seres da estrada eram exatamente iguais a ele, denotando não se compreender em sua real situação. Como se tentasse entender um pouco mais, acompanhou-os de longe, percebendo o comportamento do grupo que o intuíra acerca das novas possíveis configurações sociais. Em certo momento, 2 daqueles madeireiros discutiam em voz alta em meio à floresta. Cada qual gritava em tom mais grave, afirmando as suas convicções, quando, sacando uma espécie de lâmina afiada, um desferiu um golpe certeiro e fatal, levando seu oponente à lona em derradeiro. Ficou espantado com a violência daquela manifestação, dando-se conta de que ele, o solitário, seria um aperfeiçoamento daquela raça, posto que sozinho não necessitava das discussões, razão da sua pacífica conduta.
Acolá, observou alguns daqueles trabalhando, carregando potes de água, enquanto outros aboletavam-se em tendas ornadas de flores, em declínios, aproximados de mesas fartas em comidas de variados tipos. Os menores brincavam de coisas sem sentido, enquanto mulheres, tipos variados daqueles seres, concentravam-se em volta do fogo a remexer panelas que ardiam sem fim. Em sua mente, imaginou que o primarismo os levou àquela situação e que, de fato, livres ali, só os nababos, enquanto os outros não passavam de escravos a serviços dos poderosos que ali se encontravam. E assim pensava mais uma vez: sou livre, como é bom ser livre. Porém, em uma noite aparentemente calma, foi despertado por uma barulheira em que as vozes daqueles que observavam e relinchos dos cavalos se misturavam em frenética confusão. Curioso, observou que outros seres, aparentemente de outras paragens, invadiam aquela tribo em ato de violenta posição. Lutas pululavam em todo canto, dando a impressão de que em breve tudo estaria acabado, quando observou que os chefes, montados em animais enormes, os quais nunca havia visto, avançaram sobre o inimigo, pondo-os em retirada medrosa e aparvalhada. Após o término dos embates, os aldeões reuniram-se em volta de vigorosa fogueira que ardia ao som de cânticos e danças em festiva demonstração de alegria. Foi aí que se deu conta de algo que jamais havia lhe ocorrido. A vida daqueles era cheia de desafios, querelas, disputas e afins, mas eles eram como um poderoso organismo que vive e se ajusta, mas que busca sentido em suas realizações. Sozinhos, quais eles se encontravam, seriam presas fáceis, não conseguiriam remover obstáculos, a caça ficaria dificultada e resumida à comida da hora, em homeopáticas doses de curta duração, e que de fato aquela sim era uma forma mais desenvolvida. A sua era da ignorância, da ausência do senso de grupo e finalidades maiores. Caiu em pesaroso pranto, percebendo quanto perdera em sua solitária caminhada, quanto deixou de aprender com os diversos, quanto aquelas disputas de ideias poderiam aclarar seus pensamentos, o quanto poderia aprender com os mais velhos sobre as coisas vividas e experiências amargas dos outros, evitáveis a argutos e dedicados alunos que as tomavam para si. A vida em sociedade era seu mais novo destino, sua busca, enfim, terminava. Bastava ir ao encontro daquela turba dizendo das suas descobertas. Aprumou-se em posição de partida quando, detido por uma entidade iluminada que se aproximava, iniciou conversa de necessário esclarecimento. Jonas, dizia a entidade com voz canora e enfática, vagaste por sobre a terra em busca das respostas, as quais já possuis. Por milênios tivesse oposição à vida em sociedade, tombado por diversas perdas e decepções, fazendo-o preferir a solidão à vida compartilhada, requisito indispensável ao progresso dos espíritos. Todavia, a ti foste concedida a oportunidade de vagar pela terra, em espírito, à cata de respostas, as quais agora sabemos possuir. Precisamos uns dos outros para crescer, para aprender e para que as nossas vidas sejam dedicados memoriais ao serviço desinteressado, à caridade sem pagamento e ao amor incondicional, que ao fim nos conduzirão a Deus, fonte suprema de toda a vida. O teu desejo será concedido e retornarás à carne como filho daqueles a quem observa, e viverás para o outro em serviço ao progresso da humanidade. Jonas, o espírito andarilho, fez um brilho em seus olhos, tais quais diamantinas reflexões teriam esforço em atingir. Abriu um sorriso e partiu com o companheiro, preparando-se para a nova experiência. Fim da intermissão dolorosa e solitária, nascia em meio àquela tribo o vigoroso menino, que em braços quentes de mãe amorosa voltava à terra para mais um capítulo da iluminada senda. Sabia-se agora ciente e presente na estrada que o conduziria ao tão aguardado destino.
multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Qual ocorre na turma de escola? O atormentado momento da auscultação de valores chega sempre para a equipe de ação espiritual. No estabelecimento de ensino, é o exame periódico das matérias professadas. No grupo de realizações da alma, é o tempo de provação a se definir por expressões diversas. Perplexidade é desequilíbrio nos setores mais altos do ideal. Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento. Verificação de pontos fracos. Contagem de perdas e danos depois dos acidentes de natureza moral.
Chegada a ocasião perigosa, ouvem-se escapatórias apressadas. Não tenho culpa. Não é comigo. Estou fora. Nada sei. A organização se converte para logo em viveiro de farpas magnéticas, conturbando e ferindo os próprios componentes. Entretanto, é preciso contar com isso. Construção exige marteladas. Aprendizado pede demonstrações. Obstáculo é o metro da resistência. Tribulação é cadinho da fé. Nem azedume, nem irritação. No instante do testemunho, saibamos simplesmente reparar o caminho estragado e seguir adiante. Hora de mais luta é também hora de mais trabalho para que a paz se estabeleça. Imunizemos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos, acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. Somos ainda no mundo espíritos imperfeitos e sem a dificuldade, de nenhum modo, conseguiríamos segurança e autossuperação. Convençamo-nos de que a crise é a mestra da experiência e sem experiência, em qualquer empresa edificante da terra, é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. E se você perdoasse? Declara-se aflito e exausto, aproximou-se do Espiritismo como quem busca a fonte de águas vivas. Deslumbrado, feliz, você saciou a sede de conhecimento e de consolação. Sentiu a grandeza da vida que se estende sublime além da morte e passou a cooperar a fim de que outros recebessem a mesma dádiva. Entretanto, alega a impossibilidade de ajustar-se a demais peças da máquina de serviço. Assevera, contrafeito, haver encontrado na organização doutrinária a inconsciência, a insensatez, a desconfiança e a maldade. Afirma que os irmãos não vibram no mesmo ritmo de fraternidade com que seu coração vai marcando as horas renovadoras. Suas boas intenções são deturpadas, seus melhores sentimentos feridos. No entanto, que lavrador do mundo encontrou o campo sem obstáculos e sem erva daninha, convidando-o ao amor da sementeira inicial? Não fomos chamados a servir entre anjos. Criaturas imperfeitas quais somos, por que exigir um paraíso com exclusividade para os nossos desejos? Permanecemos no imenso campo de trabalho, onde cada servo foi trazido pelos desígnios superiores a recanto diferente. O Espiritismo evangélico, ele detém gloriosa tarefa a concretizar-se através da colaboração dos homens de boa vontade. Se não nos sentirmos edificados para a melhoria dos outros, como realizar o cometimento? Porque a demora na exasperação ou no desânimo se há tanto serviço nobre por fazer. Não menoscabe o seu ensejo de aprender, trabalhar e servir. Quanto à imperfeição dos companheiros, lembre-se de que o doente reclama remédio, tanto quanto o abismo anseia plenitude. As visões gloriosas e as gloriosas revelações não traduzem mais que responsabilidade.
Paulo de Tarso contempla Jesus radiante de beleza celestial às portas de Damasco. Todavia, voltando a si do êxtase divino, repara que a paisagem é a mesma e que os seus problemas individuais continuam inalteráveis, exigindo-lhe alta capacidade de renunciação e sacrifício para resolvê-los perante as leis eternas. O próprio Mestre, depois de maravilhosamente transfigurado no Tabor, desce o monte iluminado para escalar a cruz em plena sombra. Que deseja, pois, meu amigo? Voar sem asas? Não intente. Por enquanto, trabalhe por alcançá-las. É provável que você se aborreça com o meu parecer. Esta opinião, porém, é de um morto para um vivo e, por isso mesmo, não tem maior importância. Se você puder aproveitá-la, parabéns, merece por toda essa atitude arrojada diante de si próprio. Mas, se estiver incapacitado, continue procurando a boa vida até que a morte lhe descerre a visão. A essa altura, aprenderá muita lição útil na compulsória, engaiolado no cárcere do tempo perdido. Contudo, nem por isso esteja abatido e desconsolado, porque você não será o primeiro. Um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Equipe em que somente o propósito do Mestre Divino prevalece, na produção de amor e luz, a que todas as expressões do Evangelho são chamadas. Procuremos no trabalho que o Senhor nos reserva a posição de serviço que nos é própria, nela buscando a felicidade de obedecer ao celeste orientador. Nem queixas, nem exigências, nem deserção, nem exclusivismo, nem lamentação, que é indisciplina, nem exame precipitado do concurso alheio, que redunda em desordem. Busquemos a tarefa que nos cabe realizar, e a edificação coletiva com Jesus erguer-se-á sublime, lançando seguros alicerces no presente para que o futuro pertença ao reino de Deus. Não nos esqueçamos de que somos os braços do Senhor em serviço dele, e aceitando a nossa condição nesse clima de fraternidade e interdependência ante a supervisão divina, estejamos convencidos de que, como equipe do benfeitor eterno, estaremos concretizando o seu excelso programa de luz e amor. Mas eu sei que o teu amor por mim é grande. Não mereço, mas preciso desse amor que me acolhe, me constrange. Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio, e com teu singelo amor me abraçou. No sereno de
medo, mas vi nascer um lindo dia clarear. Nos teus braços me acalmei, tive coragem, não desisti. Abri meus olhos, enxerguei que não estou só, não estou só. Tenho sempre o teu amor, não estou só. Um tipo de beneficência indispensável ao êxito nas tarefas de grupo: o entendimento entre os companheiros. Não nos referimos ao entendimento de superfície, mas à compreensão de base através da paciência recíproca, que se apresente na esfera do trabalho para a superação de todos os empeços. Acostumamo-nos a subestimar as exigências pequeninas, como sejam a supressão de um equívoco, a reformulação de um pedido, uma frase calmante em hora difícil, o afastamento de uma queixa. E a tisna de sombra passa a enevoar-se com outras tisnas de sombra. A breve espaço, ei-las transformadas em bola de trevas, intoxicando o ânimo da equipe com a obra ameaçada de colapso ou desequilíbrio. Não ignoramos que um parafuso desarranjado numa roda em movimento compromete a segurança do carro, que o curto-circuito em recanto esquecido é suscetível de incendiar e destruir edifícios inteiros. Mesmo assim, não sanamos comumente o mal-entendido, capaz de converter-se em agente de perturbação ou desordem, arrasando largas somas de serviço no qual se garante a paz da comunidade. Estabelecido o descontrole no mecanismo de nossas relações uns com os outros, pausemos um minuto de meditação e prece para observar com serenidade o desajuste em causa ou o hiato havido. Em seguida, aceitemos a mais elevada função da palavra, a da construção do bem, e saibamos esclarecer-nos mutuamente, esculpindo o verbo em tolerância e fraternidade, a fim de que a marcha eficiente do grupo não se interrompa. Certifiquemo-nos de que muito coração do caminho espera unicamente um toque de gentileza para se descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação, lembrando certas portas de nobre e sólida estrutura que aguentam golpes e murros de violência sem se alterarem, mas que se abrem de imediato sob a doce pressão de uma chave. A seara do bem que Jesus nos descortina se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe. Serviço de confraternização e apoio mútuo em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. À face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Ponderemos quanto a isso e reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem para que se faça em toda parte o bem de todos. Lavrar o solo do espírito com os instrumentos do estudo, semear a compreensão, difundir os valores humanos,
exemplificar lealdade aos compromissos esposados na oficina da elevação, espalhar para os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Justo que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos felizes. De quando em quando, companheiros caem alvejados por inimigos da luz, através das brechas que eles mesmos formaram, requisitando amparo urgente na retaguarda. Muitos recuam assustados ao observarem a extensão da obra a fazer. Outros exigem férias ou licenças indefinidas, receando obstáculos, e outros ainda fogem amedrontados ante os riscos da luta. Em favor de todos, Jesus Cristo, o Supremo Comandante das hostes do bem, promove e promoverá sempre o socorro adequado nas condições precisas. Entretanto, a fim de compreendermos nossas próprias dificuldades, recordemos que no grupo constituído por Ele mesmo, Jesus, nos primeiros dias do Evangelho, conquanto a equipe se erigisse tão somente com 12 companheiros, não faltaram problemas e desarmonias, negações e deserções. Reflitamos nisso e, aceitando as nossas responsabilidades de trabalhar e servir, estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente, seguindo para a frente. Senhor Deus, agradecemos por cada membro que compõe esta equipe e que aqui estamos reunidos neste dia. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho enquanto servirmos juntos e ajuda-nos a crescer em respeito e cooperação sempre. Que os nossos esforços tragam alegria e beneficiem aqueles a quem servimos. Que sejamos, Senhor, uma equipe unida, capaz de nos comunicarmos abertamente, apoiarmos e encorajarmos uns aos outros. Dai-nos, Senhor, sabedoria, criatividade e força para suportarmos qualquer desafio e que possamos sempre focar no objetivo comum. Sede conosco, Pai, não somente agora, mas por todo sempre. Que seja assim. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio e pela paz vou fundo. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. A gente pode construir